Gente, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa quinta aula sobre teologia natural e ciência contemporânea. Hoje eu vou submetê-los aqui a um tour de force. Vocês notaram aqui um detalhe, né? Tópicos 3, 4 e 5. Veja que eu estou... Não, mudei, saí dessa nomenclatura. Então, estou otimista, espero que vocês estejam animados também. E a ideia nessa aula de hoje é a gente tratar de 3 tópicos mesmo. Vamos falar rapidamente de 5 visões cristãs a respeito de teologia natural. Vamos falar de modelos de interação entre religião e ciência e tocar em alguns aspectos fundamentais de história da relação entre religião e ciência, em particular entre a fé cristã e ciência. Gostaria de pedir para o Barroso se ele poderia nos dirigir em oração para iniciarmos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tantas oportunidades que eu tenho oferecido sistematicamente para sermos expostos ao princípio. Queremos agradecer pela vida do Roberto, que se propôs a estudar e trazer esse assunto para nós. Que o que foi ensinado aqui tenha transferido em nossos corações, em nossas mentes, aberta a nossa atenção, a nossa percepção, e nós saiamos daqui engrandecidos, conhecidos, um pouco mais nosso conhecimento, nossa vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Bem, a ideia então, abordando esse primeiro tópico, é dizer aí como é que os cristãos, hoje em dia, pensam a teologia natural. Gente, tem muitas ideias diferentes, não é? Então, o que eu vou oferecer para vocês aqui é um breve panorama só para ter, digamos assim, um gosto a respeito de como as visões divergem e como é que eventualmente elas podem convergir para algo, né? Um ponto que a gente coloca aqui como uma espécie de uma pergunta inicial é o quanto a razão natural pode nos dizer sobre Deus e com que grau de confiança. Então, pensando naquela ideia, né, no uso da nossa razão e das observações que a gente vem a fazer a respeito da natureza, do mundo ao nosso redor, o que é que isso nos informaria a respeito de Deus? Então, como é que os cristãos veem essa possibilidade? O assunto que eu vou tratar aqui, ele está nesse livro que a gente... Quando eu falo a gente aqui, entendam, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tá bom? Então, a gente publicou com a Thomas Nelson, não é? Que é esse livro aqui, Teologia Natural, 5 Visões Cristãs. A abordagem desse livro aqui é extremamente interessante, ele está dentro daquela perspectiva de escrever um livro na forma de um debate. Então, tem 5 representantes de 5 visões distintas, e cada capítulo é assim, o camarada apresenta a visão dele, os outros 4 questionam e no final ele faz uma tréplica e procurando responder. E cada um deles tem o seu capítulo dessa forma, tá certo? Então é interessante porque você pode conhecer em detalhes, né, o pensamento deles, eventualmente convergir para algum ou não. Os autores aí nesse caso são pessoas importantes aí do campo, em geral, da filosofia e teologia. Charles Taliaferro, que é professor emérito de filosofia, ele vai apresentar aquilo que o livro chamou de visão contemporânea de teologia natural. O padre Andrew Pinsent, a visão católica. Alistair McGrath, a visão clássica. Eu coloquei clássica entre aspas, não está no livro, mas eu já explico por que coloquei aspas aí. Esse Paul Moser, ele apresenta aí uma visão chamada deflacionária. Eu deveria ter colocado aspas também no deflacionário, daqui a pouco
pouco eu explico por quê também. E o John McDowell vai apresentar a chamada visão bartiana. Queridos, tem alguns lugares aqui na frente, viu? Se tiverem afim. Bem, veja, começando com o Charles Taliaferro, uma frase aí representativa da visão dele é essa. Para ele, o teísmo é a melhor explicação do universo. E essa frase já um pouco carrega um pouco do método dele, a maneira como ele trabalha. Ele usa aquilo que o pessoal costuma chamar aí de abdução, que é a ideia de inferência à melhor explicação. Você levanta todos os aspectos de uma dada visão e as coloca em confronto. Coloca em confronto umas com as outras e se pergunta qual delas é que oferece a melhor explicação da realidade, digamos, né? Do mundo que a gente está inserido. Né? Em especial, nesse caso específico, ele busca comparar as cosmosvisões aí do teísmo e do naturalismo. Né? Um cara é um filósofo importante, não é? Tem, digamos assim, instrumentos afiados para fazer essa análise da coerência interna de cada visão, porque frequentemente surge isso, tem visões e você vai lendo e tal, mas se você não é uma pessoa especialmente treinada, de repente você engole certas coisas que uma pessoa treinada não engoliria, tá certo? Um expert vai lá, recorta, né, com um bisturi, separa as coisas e fala assim, não, o cara falou isso aqui e aqui. Ele está dizendo uma outra coisa aqui, mas essas coisas estão em contradição. Então, isso não dá. Não é? Então, ele busca isso, analisar a coerência interna das visões, quem tem maior explicação. Ele trabalha, sobretudo, com esses argumentos. A gente falou aqui do argumento cosmológico, do argumento teleológico, e um que a gente não falou, o argumento da consciência. Ele trabalha com isso também. E na análise dele, ele diz que, analisando a existência, a ordem observada na natureza e o fato de termos uma consciência, então essa visão é mais coerente com um criador, que exista um criador, do que simplesmente o acaso. Como é que o acaso produz isso? Não é? Então, o cara precisa ser muito crente e acreditar muito em milagre para achar que a coisa aconteceu por acaso, não é isso? Então, é isso. E ele admite que esse tipo de abordagem, ela não prova a Deus, não é? Não oferece uma prova a respeito de Deus, mas oferece a explicação mais racional e satisfatória das cosmovisões concorrentes, no caso, a cosmovisão cristã. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer assim, ele parte de uma visão, digamos assim, de argumentos tradicionais da teologia natural e ele busca usar essa análise de inferência à melhor explicação. Não é? Essa é a visão dele. Então, esqueci de dizer uma coisa para vocês, só voltar aqui nesse slide. Ao invés de eu fazer uma apresentação linear, eu vou apresentar os extremos. Apresentar os extremos, depois as posições intermediárias e depois vou seguir aqui um estilo concêntrico, tá certo? A gente vai convergindo para o centro, tá bom? Então, e um outro aspecto é o seguinte, nessa sequência linear que vocês veem aí no slide, aquela visão lá da ponta esquerda é a visão que acredita mais que a razão tem capacidade de discernimento de Deus na natureza. Queridos, tem alguns lugares aqui na frente, viu? Cadeiras aqui. E conforme você vem aqui para a ponta direita, você chega a uma visão que diz que não, razão não pode fazer nada. Então, a gente sai da visão do Charles Taliaferro, que é uma visão, digamos, bastante otimista a respeito da possibilidade de teologia natural, e vai para a visão do Taliaferro, que fala que não. Só em Cristo conhecemos o verdadeiro Deus. Então, na visão dele, essa possibilidade de ter uma teologia natural autônoma e de ela operar independentemente da revelação de Deus, ele adere mesmo à visão do Barth e diz o seguinte, isso é uma idolatria. Isso é idolatria intelectual. Vocês
cogitarem a respeito de uma possibilidade de teologia natural e embarcarem nessa, isso é um grande risco que você está correndo, não é? Alguma razão ele tem nisso, a gente tem casos, né? Na primeira aula eu citei para vocês o caso do Anthony Flew, né? Um filósofo britânico e tal, que passou a vida inteira negando a Deus. No final da vida ele concluiu, Deus existe. Mas o Deus dele era o quê? O Deus do deísmo. Não é? Porque ele ficou com o quê? Aliás, ele próprio, né? O Flew, ele próprio disse, a minha visão é a visão da teologia natural. Então essa visão me dá a conhecer um Deus, mas que não é um Deus pessoal, não é um Deus com o qual eu me relaciono. Não é? Bem, o McDowell é partidário dessa visão, diz que todo conhecimento genuíno de Deus deve ser cristologicamente mediado. Jesus é o único ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Tem umas palavrinhas-chave aí, esse ponto de encontro ou ponto de contato. Não sei se vocês se lembram, quando eu mencionei na aula passada, o célebre debate que teve entre Emil Brunner e o Karl Barth. O Emil Brunner defendia a ideia de que, enfim, mesmo com a razão caída que nós temos, existe uma possibilidade, um ponto possível de contato entre Deus e os homens através da razão natural. Ele acreditava nisso, e foi contra isso que o Barth sim, surgiu. E, enfim, o barthiano adota essa perspectiva e ele vai citar Romanos 1 para dizer a razão humana corrompida não pode chegar a Deus por seus próprios meios. Não é? Cita aquela ideia de supressão que aparece ali em Romanos 1. Então, você não pode chegar à adoração. É comum que, ao apreciar essas diferentes visões, você comece a considerar um pouco assim, fala assim, bom, isso tudo aqui é verdade, de fato, só em Cristo conhecemos o verdadeiro Deus. Isso é verdade. Mas isso necessariamente exclui a possibilidade de você ter alguma evidência de Deus a partir de outros aspectos? Então, enfim, coloco aí para consideração de vocês, tá certo? Bom, uma outra visão aí intermediária é a visão católica, a visão do padre Andrew Pinsent. A razão pode alcançar Deus, mas só a graça é necessária para conhecê-lo de fato, não é? Andrew Pinsent, ele passou aqui pelo Brasil, eu não lembro dados biográficos dele, mas parece que ele viveu no Rio por algum tempo e, na verdade, além de ser padre, ele é físico de partículas e tal, então cientista, e ele foi diretor de pesquisa, tem um centro em Oxford chamado Ian Ramsay Center for Science and Religion, um dos principais centros do mundo para ciência e religião. E ele era um dos diretores lá quando o McGrath era o supremo boss. Mas vejam só, a visão do Pinsent, então, é uma visão intermediária porque ele diz o seguinte, mesmo que se exclua todo o conhecimento de questões sobrenaturais ou o entendimento associado à vida da graça, a Igreja Católica defende formalmente a posição de que é possível saber da existência de Deus e que Deus é Criador e Senhor apenas a partir da razão natural, tornando assim possível pelo menos um tipo limitado de teologia natural. Então, ele é padre e está colocando aqui a visão oficial da Igreja, que ele certamente compartilha, né? E dizendo que um tipo limitado de teologia natural é possível. Depois, vocês têm aí a visão deflacionária do Paul Mozart. Eu disse que eu deveria ter colocado esse deflacionário entre aspas também, porque quando o cara fala em visão deflacionária, desse título você presume o quê? Você presume que, quem sabe, ok, alguma coisa de teologia natural, mas vamos dar uma esvaziada nisso, vamos baixar a bola, não é? Mais ou menos isso. Mas olha que você... Enfim, estou dando spoiler aqui, ó. Quem quiser, o livro está aqui, tem tudo que ele... depois, se alguém quiser olhar também, fica à vontade no intervalo, os livros estão aí para isso. Ele
ele, na verdade, para mim, não é deflacionário, é uma visão assim, eliminativista. Ele elimina, ele fala, detona. Veja só, coloca o seguinte, olha, argumentos ontológico, cosmológico, teleológico podem estabelecer uma causa primeira, mas não um Deus moralmente perfeito. Nunca. Os argumentos tradicionais da teologia natural são teologicamente inúteis, mesmo que logicamente válidos. Embora sejam intelectualmente interessantes, são existencialmente insuficientes. Veja, dá para concordar com muita coisa dele, não é? Por exemplo, existencialmente insuficientes, acho que em boa medida a gente pode concordar com isso. Teologicamente inúteis, não sei. Porque tem uma discussão em quem é desse business aí, quem mexe com esse assunto, fala o seguinte, escuta, você fala o seguinte, que a revelação é imprescindível. Ok. Não se chega ao Deus verdadeiro sem a revelação. Onde é que você encontra a revelação? Nas Escrituras. E como é que você entende as expressões, os termos e as categorias pelos quais os escritores inspirados se manifestaram ali? Como é que você entende aquilo que está escrito? Como é que você entende aquilo que está escrito? Você vai usar categorias e conhecimentos que você aprende no mundo. Claro que aí, enfim, você pode se aprofundar nisso, tanto quanto você queira, vocês sabem muito bem disso, não é? A necessidade de exegeses, né, elaboradas e tal, para você compreender o que é a palavra de Deus efetivamente, mas veja, mas a gente usa do nosso conhecimento todo e da nossa experiência toda para a gente chegar a tentar compreender o que é aquela palavra. Então, alguns vão argumentar que não são teologicamente inúteis. Não é? O próprio Agostinho, não é? Tido e havido, com boa dose de razão, como um dos maiores teólogos cristãos de todo o tempo, certamente o maior teólogo cristão do primeiro milênio, da era cristã, ele vai lá e se apropria de categorias de Platão, da teologia natural de Platão, faz uso disso. Mas enfim, eu já estou atacando o cara, certo? Mas enfim, a minha ideia é expor, mas vocês sabem que... Ok. Então, mas veja, a ênfase que esse Paul Moser quer colocar é o seguinte, que a verdadeira evidência de Deus vem da automanifestação divina em relações do tipo eu-tu, não de argumentos públicos impessoais. Então, ele compreende isso. Deus é um Deus pessoal. Você conhece a Deus a partir dessa relação que você estabelece com Deus. Não é? Nota que, bom, certamente ele não ignora a revelação, mas ele coloca um aspecto muito importante nisso que ele chama aí de automanifestação divina em relações do tipo eu-tu. De novo, você poderia, digamos, contra-argumentar com ele e dizer o seguinte, olha, observando a natureza, eu encontro bons motivos para me engajar no relacionamento do tipo eu-tu com Deus, louvando-o pela criação, por tudo aquilo que eu aprendo a respeito da sua criação. Enfim. Gente, então, a última visão aí, que é a visão que está ali no centro, do Alistair McGrath, que eu botei aspas na visão clássica, porque a nomenclatura que eu vim usando com vocês até aqui era de chamar de teologia natural clássica, essencialmente a teologia que está lá apoiada nos filósofos gregos e que se desenvolve ao longo da era cristã, até aí você chegar nas portas da era moderna. Então aí são aqueles, sobretudo, argumentos de caráter filosófico, não é? Reflexões que eles, enfim, grandes pensadores foram fazendo ao longo do tempo e tentando mostrar que é possível você reconhecer Deus observando o mundo e refletindo a respeito disso. Né? O Alistair McGrath, que de todos esses aí, talvez a figura que tem mais proximidade aqui com o Brasil, enfim, ele é um dos grandes teólogos da atualidade, tem muitos livros aqui traduzidos para o português. Nós mesmos, vocês sabem, né? Nós, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, não trouxe, deveria ter trazido.
posso trazer na próxima aula. A gente traduziu uns 3 livros do Alistair McGrath. E tem outras editoras brasileiras que também traduziram livros dele, já fizemos entrevistas com ele, assim e tal. Quando nós fizemos, 2016, faz 10 anos, vai fazer 10 anos, criamos a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, ele foi convidado, eu fiz o convite para ele para vir para a conferência que foi lá no Mackenzie, São Paulo, e ele não pôde, tinha problemas de saúde, mas ele gravou uma palestra específica para essa conferência que a gente fez 10 anos atrás. Então, houve vários estudantes que passaram lá por esse centro em Oxford, estudantes brasileiros lá. Então, ele tem uma certa, digamos assim, proximidade com o Brasil, né? Qual é a visão do Alistair McGrath? Não a teologia natural clássica, tradicional, no sentido de achar que é possível provar a Deus pela razão, e sim a uma teologia da natureza, entendida como uma forma de contemplar a criação e dar um sentido a ela a partir da luz da fé. Como é que você olha para a criação? Antecipando um pouco, eu vou pressionar um pouco essa visão nas últimas aulas, pressionar um pouco para cima de vocês. Estou confessando aqui meu pecado publicamente, tá certo? Enfim, é a minha visão preferida, porque assim, a gente não pode ignorar aquilo que é disponível para a gente hoje em termos de conhecimento a respeito do mundo criado, e achar que isso, digamos assim, é um campo lá dos cientistas, é um campo lá de não sei quem e tal. Entenda uma coisa, a graça comum propicia que pessoas consigam trazer à tona certas verdades a respeito do mundo que vivemos. Numa aula já aí eu bati com vocês uma frase que é a seguinte: toda verdade é verdade de Deus. O próprio Agostinho, defendendo essa ideia. Então não importa de onde venha, se é verdade de Deus. Antes dela ser verdade na cabeça de alguém ou o que for, ela é uma verdade de Deus. Então, se há coisas verdadeiras ou que se aproximam com um certo grau de precisão daquilo que pode ser tomado como verdadeiro, então isso é de Deus e a gente não pode ignorar, não é? Mas a gente vai tratar disso com detalhes mais para frente. Olha aí, o McGrath diz: a criação aponta para além de si mesma, mas é a fé que lê corretamente esses sinais. Então a teologia da natureza é uma forma especificamente cristã de ver e compreender o mundo natural. É isso que ele advoga. Ele escreveu vários livros. Numa aula passada eu destaquei um deles, mas ele escreveu vários livros em que ele aborda esse tema da teologia natural. Ele trabalha com razão, com imaginação, inclusive com a questão do afeto, e ele acha que é importante você trabalhar uma reimaginação teológica da natureza. Você enxergar a natureza de um jeito diferente. Olha aí o que ele diz. Ele diz o seguinte: a teologia natural deve ser entendida principalmente como uma teologia da natureza, como uma forma especificamente cristã de ver ou compreender o mundo natural, refletindo os pressupostos centrais da fé cristã. Isso deve ser contrastado ou oposto a perspectivas seculares ou naturalistas da natureza. Então, veja, não se trata de você entregar a natureza para os naturalistas. A natureza, no final das contas, aquilo que a gente chama de natureza é o quê? É a criação de Deus. Entendeu? Então, não é algo que você entrega para um certo campo, como historicamente aconteceu. Eu espero ter tempo nessa aula de hoje para a gente chegar a discutir esses aspectos, como historicamente aconteceu, de uma espécie assim de apropriação indébita da natureza por um certo setor acadêmico em geral. Certo? Bom, mas ainda o McGrath diz, essa visão, né, de teologia da natureza parte da própria tradição cristã em direção à natureza e não da natureza em direção à fé. Essa abordagem pressupõe a revelação divina e reflete a compreensão específica da natureza
que resulta quando esta é vista dessa perspectiva. Ela origina-se na tradição cristã e representa um modo especificamente cristão de ver a ordem natural. Essa é a visão dele, tá bom? Então, não é segredo para ninguém, tá certo? Eu prefiro essa abordagem, que significa dizer o quê? Não a um racionalismo puro que tenta provar Deus a partir da razão natural. Não também essa ideia de que a natureza e a nossa capacidade de reflexão, vocês já vão ver que essa concepção de que nós temos, digamos, autonomia racional, não é? Que a gente possa compreender, saber de Deus autonomamente, sem operarmos, né, com a revelação, sem nos apropriarmos da revelação. Então, não pensamos que isso sejam posições válidas, mas entendemos que a fé, não é, que devemos ler, né, através de uma forma contemplativa, ler a criação como palavra de Deus. Gente, Gênesis. Deus disse. E Deus disse. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, faça-se. Então, criação é palavra de Deus. Não é? No princípio estava o Verbo, aquele que é a palavra, estava com Deus e ele era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. A criação é a palavra de Deus. Não é? Beleza. Esse era um panorama, um breve panorama que eu queria oferecer para vocês, pelo menos para vocês terem um gosto assim, que mesmo no campo cristão existem visões, algumas às vezes muito divergentes, outras mais próximas, não é? De teologia natural. Não é? Quem possa ter um eventual interesse, deixa eu só dizer uma coisa aqui, esse livro que eu falei para vocês, 5 visões, Teologia Natural, 5 visões cristãs, não é um livro de teologia natural, é um livro sobre teologia natural. É um livro justamente isso, que discute concepções de teologia natural sem entrar a fundo. Claro que nas passagens assim eles vão mencionando certos argumentos, mas eles não discutem detalhadamente argumentos de teologia natural. Não é? Mas alguém que eventualmente venha a ter interesse, nos próximos 2 meses aí, eu acho que entre abril e maio, a gente deve lançar esse livro aqui, Deus, uma defesa filosófica, que esse é um livro de teologia natural, do Dr. Bruno Ribeiro, nosso querido Bruninho, amigo nosso. E o Bruno, ele defendeu, enfim, uma tese, doutorado em filosofia da religião, abordando certos filósofos cristãos que mexem com isso, Alvin Plantinga, Richard Swinburne e tal, alguns anos atrás. E ele, assim, num concurso que a gente fez aí, ele foi um dos que ganhou para ter um livro publicado, e a gente vai publicar esse livro dele. Está muito bom esse livro. Deus, uma defesa filosófica. Ele usa instrumentos da filosofia analítica contemporânea para analisar essas perspectivas. Então, em breve, quem sabe, vai estar por aí, se Deus quiser. Gente, então esse é o primeiro segmento da aula. A gente vai ter 10 minutinhos ainda para seguir, mas até aqui, quem gostaria de fazer pergunta? No máximo 2 breves perguntas. Vamos lá? 1, 2, alguém? Ninguém mais? Ok, eu vou em frente. Se vocês não me freiam, eu vou em frente, tá bom? Beleza. O próximo tópico aí, tratar de modelos de interação entre fé e ciência. Olha só, gente, quando você se aproxima desse campo das relações entre fé e ciência, aos poucos você começa a conhecer algumas figurinhas carimbadas. Né? Alguns autores importantes, quem é quem na área, quem diz o quê e tudo mais, tá certo? Ian Barbour foi um cara fundamental. Ian Barbour, físico e teólogo, ganhador do prêmio Templeton, um prêmio aí que é dado anualmente para quem, enfim, se insere nessa área, que é um prêmio assim que, claro, ele não tem o prestígio do prêmio Nobel, mas monetariamente ele é maior do que o prêmio Nobel. Né? Mas é um prêmio muito prestigioso, ele ganhou o prêmio Templeton, e foi o cara que nos anos 60
praticamente deu o pontapé de lançamento do diálogo contemporâneo entre fé e ciência, da discussão contemporânea entre religião e ciência, né? Existem outras figuras importantes que apareceram logo na sequência, mas todos eles reconheceram que eram tributários ao Ian Barbour. Ian Barbour, ele publicou, acho que em 66, esse livro, Issues on Science and Religion, que foi assim, um livro importante, marcante. Mais tarde publicou outros, esse Religion and Science, Questões Históricas e Contemporâneas, é um livro em que ele resume muito do pensamento dele. Existem umas palestras importantes que acontecem anualmente, chamada Gifford Lectures, e é o resumo das Gifford Lectures. No Brasil, foi publicado um livro dele, né, em português, Quando a Ciência Encontra a Religião, Inimigas, Estranhas ou Parceiras. É um livro interessante, publicado por uma editora duvidosa, para quem pensa em literatura evangélica, né? Editora Cultrix, mas enfim. Mas veja, o Barbour foi o cara que lançou essa visão de você estabelecer uma tipologia acerca das relações entre religião e ciência. E ele distinguiu ali aquilo que ele achava assim 5 classes mais importantes de relações possíveis entre fé e ciência, não é? Isso, assim, outros autores entraram na jogada mais tarde, ainda hoje discutem, abriram esse espectro e tal, mas essa visão do Barbour é a visão clássica. Então ele diz o seguinte: quando ciência e religião interagem, você pode ter conflito, você pode ter independência, considerar que há independência entre os campos, diálogo ou integração. Qualquer uma dessas 4 coisas pode acontecer, historicamente tem acontecido, depende da área e tal, né? Então, gravaram? Conflito, independência, diálogo, integração. A gente vai ver um pouco sobre cada uma delas e ver assim, qual é a perspectiva, né? Então, modelo do conflito. É essa ideia de que ciência e religião estão em permanente conflito. Tem algumas pessoas, e veja, eu estou destacando aqui nessa figura os famosos neo-ateístas, que nessa altura começam a já ficar menos famosos, tá certo? Acho que há uns 10 anos atrás eles estavam em muita evidência, tudo mais e tal. Hoje em dia parece que começou a refluir. Aqui tem em destaque 4 deles, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, né? Os 2 da direita aí já faleceram. Então o time está diminuindo e Richard Dawkins agora defende o cristianismo cultural. Enfim, as coisas mudam. Mas olha, eu estou apontando para certas figuras aí do campo científico, acadêmico e tal, mas essa visão do conflito não é visão só que procede da academia, não. Tem muita gente dentro da igreja que defende essa visão do conflito. Fala, não tem que defender a possibilidade de aproximação, não é? Me vem em mente tentação de contar causos, mas aconteceu de eu ter sido convidado para uma igreja aqui de Campinas para falar a respeito dessas relações entre fé e ciência e tal. E uma igreja presbiteriana, e uma pessoa do conselho de presbíteros falou, não, isso não pode ser, né? E aí debateu, e eu fui conversar, e conversei com o pastor, e eu falei, cara, pronto, tranquilo, obrigado pelo convite, mas eu não quero semear discórdia entre vocês, tá certo? A gente passa sem, né? Ele falou, não, mas todo o conselho quer, só ele que não quer. Então, vamos fazer, vai ter e tal. Beleza. Vamos fazer. Aí o dia que eu cheguei lá, até cheguei um pouco atrasado, a sala estava cheia de gente. E essa pessoa que era contra, ele estava na porta, panfletando as pessoas. Ele tinha um texto assim, sabe, e já escrito, contra-argumentando aquilo que eu supunha que eu ia dizer. E já panfletou o pessoal e tal. Beleza, tranquilo. E aí ele sentou lá no fundo e assistiu,
E depois eu falei coisas que, não sei, mas acho que ele não tinha, não sei o que ele escreveu, nem me lembro. Mas não sei, sabe? Então, só para dizer isso, que, enfim, não é pouco não, tem muita gente que acha que é isso, que você tem que combater ciência e você é uma coisa ou outra, não é? Então, veja, eu coloco isso, né, que a nossa sociedade está permeada com a ideia de ciência, que ciência e fé estão em conflito permanente, não é? Existe um aspecto que não é irrelevante, é que a visão de conflito vende. Cara, eu não preciso dizer isso para vocês, né? Olha que é essa nossa sociedade hoje, não é? Cara, assim, essa apelação que existe em provocar conflito em todas as áreas, e eu chamo isso de, não só eu, mas de indústria da indignação. Tome cuidado quando você lê alguma coisa em algum lugar e você fica indignado com aquilo que você está lendo. Preste atenção se o cara não está manipulando o seu coração justo e que diante daquilo se sente justamente indignado, mas compreenda que você pode estar sendo manipulado, porque vender indignação dá lucro. Tem, enfim, muita gente que ganha dinheiro em cima disso. Horroroso, mas é esse mundo que a gente vive. E dinheiro e prestígio, é verdade, não é? Vocês sabem, desde que a gente começou esse trabalho de relação entre fé e ciências e tal, a gente recebeu muitas pancadas, continua recebendo. Mas, e alguns amigos nós dizem, mas por que vocês não respondem? E assim, pancadas de dentro da igreja. E por que vocês não respondem? Falando, gente, mas isso não é coerente com a nossa fé, ficar, não é, respondendo e tal, né? Mas a pessoa fala assim, não, cara, vocês têm que entender. Isso vende, vocês têm que ir lá brigar também e tal, não sei o quê. Não estou atrás disso. Eu não quero esse tipo de público. Público que está atrás de atividade circense, entendeu? Certos debates circenses. Não estou atrás disso. Esse tipo de pessoa, me desculpe a franqueza, mas não me interessa esse tipo de público. Eu quero gente séria, que está interessado em olhar as coisas com seriedade, e analisar isso. Mas, enfim, essa visão existe, né? Tenta te colocar diante de um falso dilema, que você tem que escolher entre ciência e fé. Richard Dawkins, então, é um desses aí. E precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente encontra, digamos assim, alguns conflitos que são autênticos, não é? E aí não tem como você tapar o sol com a peneira, não é? E eu estou colocando aí literalismo bíblico, visão fundamentalista, literalismo bíblico, entre aspas. Veja, a expressão literalismo deveria dizer alguma coisa já. O ismo do literalismo devia dizer alguma coisa. Quer dizer, eu não estou falando contra uma visão literal do texto bíblico quando a literalidade se aplica. Tá certo? Mas existe, às vezes, um abuso de coisas. Por exemplo, né? Ok, tem a visão de que o bispo anglicano, né, James Ussher, né, que cunhou essa visão de que o mundo tem 6.000 anos. Não é? Então ele fez aquele cômputo das genealogias e tal, e foi fazendo as contas todas, e chegou nisso e tal. E alguns falam que isso é uma visão literal. Não, em nenhum lugar na Bíblia está escrita a idade do universo. Em nenhum lugar está escrito. Isso é uma inferência, que o cara fez uma inferência, desculpa, ingênua, de ficar apostando e tentando calcular certas genealogias, colocar uma atrás da outra e somar, não é? E ele chegou à conclusão de que o mundo foi criado no dia 23 de outubro de 4004 a.C. 23 de outubro. Então, claro, veja, assim, não dá para tapar o sol com a peneira e falar o seguinte: essa visão é consistente com a visão contemporânea que a gente tem de idade do universo. Não, não é. Então aí existe um certo conflito e talvez tenha sido esse tipo de conflito que deu margem ao Richard Dawkins dizer o seguinte: religião é, em certo sentido, ciência, só que é uma má ciência. Não caia no argumento de que religião e ciência operam em dimensões separadas e se preocupam com tipos de perguntas bastante distintas.
As religiões têm, historicamente, sempre tentado responder às questões que são próprias da ciência. Então, vejam, é uma tentativa aqui de embaralhar as coisas para depois querer usar argumentos científicos para tentar sepultar a religião. Entendeu? Então, tem que ter discernimento a respeito disso, né? Só um outro toque aqui, antes da gente fazer o intervalo. Estou citando aqui Abraham Kuyper, né? Um dos pioneiros aí do neocalvinismo holandês. Eu não reconheço um conflito entre fé e ciência. Toda ciência, em certo grau, começa pela fé. E, de modo contrário, uma fé que não conduz à ciência, uma fé enganosa ou uma superstição e não uma fé genuína. Então, Kuyper, por exemplo, dizia, não tem conflito entre fé e ciência. Então, acho que eu já toquei nesse assunto com vocês. Eventualmente, podem surgir pontos que você tem que analisar se é conflito autêntico ou não, entendeu? Se bate ou se não bate e tal. Mas essa visão de que existe e sempre existiu um conflito historicamente entre religião e ciência é completamente furada. Beleza, 10 minutos e a gente segue, tá bom? Só lembrando aqui o que nós estávamos falando, nosso assunto agora aqui então é modelos de interação entre ciência e religião, e nós estamos trabalhando aqui com a tipologia do Ian Barbour, que fala a respeito de 4 possibilidades, 4 classes de interação: conflito, independência, diálogo e integração. E o conflito, claramente, é um modelo, é uma visão altamente difundida. E uma coisa assim muito ruim é que muitas pessoas partem desse pressuposto, que religião e ciência se opõem. Não é? Então isso é um problema e eu, enfim, vou trabalhar mais esse ponto. Uma outra visão é a chamada visão de independência, que foi posta em evidência por várias pessoas, mas assim um nome famoso aí é Stephen Jay Gould, que foi um paleontólogo, evolucionista lá de Harvard, não é? E a ideia aqui, nesse caso, é a seguinte, veja, religião e ciência são empreendimentos totalmente independentes e autônomos. Ocupam-se de diferentes domínios da realidade, falam linguagens diferentes, usam métodos diferentes, fazem perguntas inteiramente diferentes a respeito da realidade. Então, o nosso problema do conflito está resolvido. Por quê? Porque, na verdade, um assunto não tem nada a ver com o outro. Então, não tem conflito. Por que eles vão estar em conflito? Não tem nada a ver. Não é? Esse Stephen Jay Gould, ele escreveu um livro chamado Rocks of Ages, não é? Que não é um livro de rock. Mas, enfim, Rocks of Ages. E ele cunhou uma expressão aí, NOMA, uma sigla aí, Non-Overlapping Magisteria. A ideia de magistérios que não se sobrepõem, não interferentes, digamos assim. Então, justamente assim, uma expressãozinha carimbada aí para dizer que religião e ciência são distintas. Agora veja, essa é uma visão não só do campo da ciência, muita gente pensa assim, mas no campo da teologia também. Estou citando aqui um teólogo, enfim, de gerações passadas aí, um teólogo, acho que eu posso dizer, liberal, acho que predominantemente a posição dele era essa, Paul Tillich, nesse livro Dinâmica da Fé. Então ele afirma, ele fala, olha, a ciência só pode entrar em conflito com a ciência, e a fé apenas com a fé. Uma ciência que permanece ciência não pode contradizer a fé. E daí ele vai em frente, mencionando aí questão de teoria de evolução e literalismo, etc. e tal, né? Mas, enfim, ele faz uma afirmação clara de que esses são 2 campos que eles são totalmente autônomos. Então não tem que entrar em conflito. Não é? Muita gente pensa assim. Né? E há um aspecto nisso, digamos, de que a gente tem que observar, porque tem um lado verdadeiro nisso, né? Mas nota o seguinte, às vezes tem gente que poderia achar que essa é uma posição boa e confortável e legal, mas, assim, sobretudo para o campo da fé, isso é ruim.
Porque você vive numa sociedade permeada por conhecimento científico, vivemos na chamada sociedade do conhecimento, mídia vive propalando essas coisas e a mídia é engraçada porque assim, uma coisa esquizofrênica. Veja, num dia você abre lá, tem uma manchete que foi feita uma descoberta revolucionária que vai salvar todo mundo do câncer, vai redimir a humanidade e pronto, nossa vida está resolvida, essa descoberta é maravilhosa, a ciência, parará. Então pronto, maravilhoso. Dia seguinte, aparece outra manchete. Não, inventaram agora uma tecnologia que vai destruir a humanidade, que não sei o quê. Então, os caras ficam oscilando, sabe, assim, nesses polos, e é isso que eu estou chamando de visão esquizofrênica da mídia. É difícil, sabe? Gente, existe uma realidade difícil de encarar, que é o seguinte: ciência é um negócio complicado, e assim, se a gente quer se informar a respeito, uma coisa importante é você ter fontes fidedignas. E como é que a gente chega nelas? Não é? E a mídia bagunça tudo, entendeu? Fica disparando coisas a esmo, assim. Então, enfim, esse é um problema que a gente vive. Agora, para a gente, pessoalmente, cultivar essa ideia de distância de um campo do outro é ruim, porque como a ciência está sempre em evidência e a fé não, a fé acaba ficando, assim, isolada do debate público, da conversa pública. Fica uma coisa, assim, que só vale na esfera pessoal. Não é? Bom, uma outra visão aí, visão do diálogo, nosso amigo Alistair McGrath é um dos nomes que representa essa visão, defende a ideia que religião e ciência possuem várias semelhanças e ressonâncias, é uma expressão que ele usa muito para dizer que elas devem ser enfatizadas, não obstante se deva preservar a integridade de cada esfera. Então, ambas estão à procura da verdade, por caminhos diferentes, mas pode-se dizer isso. É interessante, assim, olha, existe um aspecto aqui que às vezes assim é meio sutil, mas é importante perceber que no momento que você traz a religião, ou a fé cristã em particular, para tratar desse assunto com a ciência, você está enfatizando um lado da fé que é o lado assim, vou usar o palavrão, tá? O lado epistemológico, que é o lado assim de conhecimento da realidade. Claro, assim, aquilo que é mais importante para a gente no campo da fé é o campo do relacionamento pessoal com Deus. Tá na sua esfera íntima de relacionamento, de comunhão com Deus. Mas ela permite que você tenha uma visão da realidade. Então assim, funciona. Ciência é um modo de conhecer a realidade, mas o campo da fé ela também propicia para você uma forma de olhar a realidade. Beleza? Então, nesse sentido, ambas estão à procura da verdade. Quem sabe? Diferentes aspectos da verdade, né? Ambas usam modelos conceituais e analogias para inferir o que não pode ser observado. Bom, a fé fala de coisas que não se veem, não é? Não pode ser observado. E a ciência, não só não se veem porque são coisas microscópicas, mas assim, os aspectos mais importantes da ciência, eles não são tão escancarados assim, tanto que você tem que ir lá trabalhar muito para descobrir alguma coisa que está encoberta, tá certo? Então, usa-se, né, de modelos conceituais, analogias, né? Jesus falou em parábolas, né? Uma forma de analogia, se você quiser. Agora, vejam, crenças religiosas não podem ser testadas pelo método científico, claro, beleza. Mas podem ser analisadas criticamente à luz das escrituras. Veja, uma outra forma, digamos, de paralelismos que você pode estabelecer entre um campo e outro é considerar o seguinte. A ciência, ela tem como referencial... Eu estou resistindo a usar a palavra, mas eu vou usá-la. Tem como referencial absoluto a própria natureza. Você pode formular a teoria que você quiser. E a questão é, ela bate com aquilo que está na natureza? Você tem dados, você fez observações, você colheu evidências confiáveis e convincentes o suficiente para dizer que a sua teoria se sustenta? Se sim, sim. Se não, não.
Se a sua teoria é uma teoria que a priori não tem como ser testada experimentalmente ou observacionalmente, então, tchau, não é teoria científica, é uma especulação filosófica, quem sabe. Colocar a culpa nos filósofos. Não é? Bom, então a ciência é assim. Agora, a religião, para nós que cremos, para nós que temos fé cristã, o referencial absoluto é o quê? São as Escrituras. Então ela faz esse papel, entende? Você pode, digamos, da ciência você formula teorias e tem a natureza para confrontar. No campo da teologia, você pode formular doutrinas e você tem as Escrituras para confrontar e verificar a consistência. Então, entendeu um pouquinho essa ideia de... Beleza. O Alistair McGrath, num livro que a gente publicou com a Ultimato, chamado A Ciência de Deus, esse foi um dos livros que a gente traduziu, ele diz o seguinte: se o mundo é de fato uma criação de Deus, então há razões ontológicas para um diálogo teológico com as ciências naturais. Longe de se tratar de um diálogo arbitrário, trata-se de um diálogo natural, baseado na crença elementar de que o Deus da teologia cristã é o mesmo que criou um mundo investigado pelas ciências naturais. Então, isso tem que estar em conformidade, tá certo? Muito rapidamente, só mencionar aqui que a gente tem, então, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, e na missão da chamada ABC2, a gente coloca lá claramente, olha, a missão da ABC2 é, portanto, operar como uma embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência. Nesta qualidade, ela, a ABC2, promoverá um diálogo aberto, honesto, respeitoso entre esses dois campos. Então, a nossa perspectiva é essa perspectiva de diálogo entre fé e ciência. E, por último, a visão de integração, que é essa ideia de uma relação já bem próxima e sistemática entre ciência e religião. Defende, por exemplo, que a existência de Deus pode ser inferida de evidências científicas. Então, aponta bem naquela direção da teologia natural mais hardcore aí que a gente mencionou. Teorias científicas podem afetar a teologia, inclusive a interpretação bíblica. Então, aqui entrou um pouco, mas, enfim, acontece às vezes. E o contrário também. E risco é de confundir, né? Confundir os campos aí. Né? Então, olha, um digno representante dessa visão, Charles Townes, foi um físico que inventou lá a teoria que deu origem a lasers, masers e outras coisas lá, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 64 e era um cristão devoto, Charles Townes. E ele dizia o seguinte: considero cada vez mais forte o paralelismo e a interação entre ciência e religião, e visualizo a possibilidade de uma fusão final de ambas em uma compreensão unificada do propósito e da natureza do nosso universo. Então você veja que ele aposta pesado nisso, né? Usa até a expressão fusão final de ambas na compreensão e tal e tal. Beleza. Gente, então uma síntese bastante rápida aí desses 4 modelos. Já gravaram os modelos? Conflito, dependência, diálogo, integração, não é? Então veja, essa ideia do conflito, que eles estão sempre em conflito, né? Ciência e religião, falso dilema, que você tem que escolher um lado. A ideia de independência, que você tem domínios totalmente separados e estanques, eles não se comunicam, tá certo? E é um problema. De repente, isso no nosso caso, se você embarca nessa, você pode tornar a fé irrelevante para a discussão pública. De novo, um caso rapidão, tá? Eu fico só olhando no relógio. Um caso rapidão. Eu costumava dar para os estudantes lá na física, professor lá na física, na Unicamp, então chegava lá estudantes para começar um mestrado, doutorado e tal, e eu dava um artigo para eles lerem, que era um artigo assim publicado na revista britânica Nature, e era um artigo de um camarada que está quase escapando o nome dele aqui, quer dizer, estou quase lembrando dele, mas um físico famoso, ganhador de prêmio Nobel também, e esse artigo, o título dele era 4 Golden Lessons, 4 lições de ouro. Então ele falava assim, de carreira científica e tal, no fim dava alguns conselhos
alguns conselhos a respeito de como um estudante iniciando carreira científica deveria se comportar. Eu achava assim, vários conselhos lá interessantes, mas o trechinho final pegava. E isso acabou com o tempo me fazendo... Não vou dar mais esse artigo para ninguém. Mas ele falava assim uma verdade. Ele falava o seguinte: depois que as teorias da física, de desintegração do átomo, disso, daquilo, de datação, mostraram que não faz sentido uma visão de criacionismo de 7 dias e tal, isso mostrou que essa visão teológica é um discurso irrelevante para o conhecimento, etc. e tal. Os termos não são exatamente esses, são mais elegantes, né? Mas a palavra era essa que ele usava. Essa conversa aí é irrelevante. Isso que esses caras estão dizendo não serve para nada. Esse é o nosso drama, entendeu? Então, se você resolve achar que são campos estanques, que não tem nada a ver um com o outro e tal, você se acomoda a uma situação que é extremamente prejudicial àquele que crê. Torna o discurso da fé um discurso irrelevante para o mundo. Você tem que enfrentar esse campo. Bom, acho que a ideia de integração também é uma ideia que avança demais e você corre o risco de confundir os domínios, não respeitar, quem sabe, a integridade, devida integridade dos campos, né? Então, de novo, passo para vocês o meu viés aqui, a minha perspectiva, que é a perspectiva do diálogo, tá certo? Buscar aproximação, ressonância entre esses campos, buscar, enfim, um diálogo mesmo, um diálogo intelectual entre essas duas áreas, mas preservando a integridade e a soberania de cada uma delas. Isso é algo extremamente importante. 1 minuto para uma pergunta. Quem quer? Uma pergunta que não quer calar. Alguém tem? Diga aí. Tem algum ateu proeminente que se propõe ao diálogo ou à integração? Parece-me mais que eles estão ali com conflito. Em geral, os ateus tendem à ideia de conflito, ou então à ideia de independência, para dizerem que, enfim, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você veja assim, aquilo que eu vejo como postura predominante no meio acadêmico, sobretudo no campo assim das ciências naturais, eu já falei isso outras vezes, assim, não é a posição de ateu, mas é aquela posição que a gente brinca dizendo, é a posição à toa, para dizer que, assim, veja, o mundo científico, para você fazer ciência de verdade, ele é extremamente competitivo. Essas pessoas trabalham muito e vivem para aquilo, entendeu? Muitas horas, e a cabeça está fechada naquilo. O cara não para refletir sobre a posição dele no mundo, a vida dele, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Não analisa os próprios pressupostos filosóficos que estão lá. Não analisa isso, entendeu? Explicitamente. Então, ele simplesmente fala o seguinte: esse assunto não me interessa. Na verdade, a posição é tipo aquela assim: esse assunto é irrelevante, não me interessa. Não é? Então, simplesmente passa batido sobre isso. Mas a tendência, e isso é uma manipulação que nesse próximo tópico eu espero deixar claro para vocês, a tendência é confundir ciência com naturalismo filosófico, e antecipando já o que eu vou dizer, transformar o método científico numa metafísica e ocupar o espaço que, quem sabe, a religião ocuparia. Essa é um movimento do pensamento que eu quero entrar nele exatamente agora. Desculpe se eu dei uma resposta muito esfarrapada para você, mas é por aí. Beleza? Pois não. Pergunta prática. A gente sempre ouve que a ciência é capaz de colocar a Bíblia à prova e usar os eventos da Bíblia para testar se cientificamente se comprova ou não. Primeiro, isso é fato. Por exemplo, cronologia, eventos, parada de sol e outras coisas. Dilúvio. Isso é fato. A ciência tem colocado à prova isso. Isso tem revelado o que para eles, se é verdade? Cara, veja,
alguns pontos desses que você mencionou, tem sim, tem condições. Porque, veja bem, eu gosto de uma definição de inerrância bíblica, que é aquela que diz que a Bíblia é inerrante em tudo aquilo que ela afirma. E a questão é você prestar atenção ao que é que a Bíblia quer afirmar, de fato. Quando ela tece considerações a respeito do mundo natural, você tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque os autores bíblicos, veja bem, eles foram inspirados por Deus, eles não psicografaram aquilo. Eles estavam assim plenamente de posse das suas capacidades intelectuais e Deus os inspirou. Agora, as capacidades intelectuais implicavam em quê? Em uma certa visão de mundo. Mas essa visão de mundo abrangia, digamos assim, o conhecimento da época. Então eles não tinham como ir além daquilo. Não é? Então tem uns malucos aí, às vezes, que vêm querer descobrir física quântica na Bíblia. Não tem física quântica na Bíblia, não tem. Não tem. Entendeu? Não tem física nuclear, não tem nada disso. Né? Essas coisas existem, mas não estão lá. Agora, tem pontos assim, que claro que, digamos, você falou de ciência, tem arqueologia, tem contribuído muito, não é? Para desvendar afirmações que estão lá e que você, eventualmente, comprove e tal. Então, esse é um campo. A pesquisa histórica, não é? A gente vai publicar numa revista que daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui, um artigo aí da Páscoa, e é de um autor, e ele fala da igreja dele, que ele nunca teve esse hábito de frequentar uma igreja que não tinha liturgia, mais ou menos como a nossa, né? Liturgia bem light, digamos assim, né? E outras igrejas seguem uma certa liturgia, não só a igreja católica, né? Tem um período de Páscoa, né? De Páscoa não, de Quaresma, preparação, 40 dias e tal, para chegar à Páscoa, né? E ele fala de algumas coisas que ele costumava fazer. E uma das coisas que ele resolveu fazer um certo ano foi ler um livro de 800 páginas de N.T. Wright, que é um teólogo biblista, e esse livro chama-se, acho que é A Ressurreição do Filho de Deus, o título é algo por aí, e que é considerado, quem sabe, o principal livro que examina detidamente todos os fatos do ponto de vista histórico e tal relacionados à ressurreição de Jesus. Não é? Então, ele leu lá, durante a Quaresma, as 800 páginas desse livro. Veja, tem um livro de 800 páginas analisando meticulosamente tudo que cercou a ressurreição de Jesus. Então, tem formas de você jogar com elementos, no caso da N.T. Wright, elementos da história, para você levantar coisas que você não, aparentemente, numa primeira leitura assim, você não vai pescar do texto bíblico. Então, tem várias áreas do conhecimento que podem contribuir para isso. E veja, nós temos uma compreensão de que, digamos, você tem uma ciência bíblica que é exegese, tá certo? Então, você ter bons exegetas, pessoas que vão lá, que trabalham profundamente para trazer à tona aquilo que o texto está querendo dizer, é fundamental para a gente. Não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou aqui nessa igreja há 26 anos. Não é? Nunca tinha pisado numa igreja batista antes. E se alguém me dissesse que eu viria para uma igreja batista, eu falaria assim, não, você está sonhando, isso não vai acontecer. Mas eu estou aqui há 26 anos. Você sabe o que me fez vir e ficar nessa igreja? A seriedade com que eu percebi no púlpito os pastores tratando, e principalmente o Fernando, tratando daquilo que eles estavam falando. Entendeu? Eu cheguei aqui a primeira vez, vim e falei, acho que eu nunca mais volto aqui. Enfim, cheio de preconceitos, entendeu? E dificuldades pessoais e tal. E acabei voltando, e continuo voltando 26 anos depois. E estou dando aula aqui, olha só olha que coisa impressionante, como as coisas mudam. Mas veja, aquilo assim, eu me lembro assim, esse sentimento, o primeiro sentimento que me capturou foi o seguinte: esses caras são sérios, esses caras estudam, eles não falam coisa que brota na cabeça deles, entendeu? E eles são coerentes com aquilo que eles estão falando. Olha que coisa impressionante, são coerentes. Entendeu?
Então, essas coisas, assim, me chamaram muita atenção. E acho que isso é um aspecto, digamos assim, fundamental da história toda. Não é? Então, você ter pastores que estudem, você precisa disso. A universidade tem professores, eles estudam para ir lá ensinar os alunos. Não é? E aqui a gente precisa de pastores que estudem, que tenham uma formação. E nós somos felizardos, gente. Nessa altura do campeonato, as coisas aconteceram e eu já viajei. Poucos foram estados do Brasil para onde eu não fui, falando desse assunto de fé e ciência. Poucos. E, infelizmente, a nossa igreja é exceção. Em matéria de qualidade, aquilo que a gente tem aqui. Essa igreja é fantástica. Todo dia que eu venho para cá, assim, eu venho agradecendo a Deus. Falo, olha que igreja maravilhosa. Olha que lugar fantástico que é esse. Entendeu? A gente não... Uma coisa ruim é se às vezes a gente se acostuma com as coisas. As coisas passam a fazer parte do cenário e você acha que, enfim, não dá o devido valor. Cara, essa igreja é fantástica, fundamental. E muita gente no Brasil afora, ouvi pessoas, Piauí, Maranhão, outros lugares e tal, falando, eu conheço a igreja de vocês, a gente colhe material lá, a gente segue o pessoal do louvor e tal, entendeu? Muitas coisas assim que essa igreja produz que são extremamente valiosas. Beleza? 15 minutos. Não vai dar para eu contar para vocês, em 15 minutos, a história da relação entre fé e ciência. Eu vou avançar até onde for possível, tá certo? E a gente termina na próxima aula essa história. Mas olha só, a questão toda aí é o seguinte, como o mito do conflito foi fabricado? Como é que esse mito foi fabricado? Não é? Tem um livro aí que é uma coletânea de textos, né? A guerra entre ciência e religião, a ideia que não quer morrer. Essa ideia que não quer morrer, as pessoas insistem nessa ideia de conflito. Então, um dos autores ali diz o seguinte, embora, olha, presta atenção nessa frase, embora seja hoje rejeitado por todos os historiadores sérios da ciência, o modelo de conflito ou guerra para a interação histórica entre ciência e religião permanece não apenas difundido, mas naturalizado como um fato na cultura popular. Concordam? É isso que acontece. Falou de ciência e religião, as pessoas pensam conflito. Entendeu? Mas olha o que ele disse no começo aqui. Embora seja rejeitado por todos os historiadores sérios da ciência. Entendeu? Esse é um fato na cultura popular, mas é uma inverdade histórica. É uma deturpação histórica, uma distorção. Tá? Beleza. Gente, bom, isso vocês já sabem, muitos dos pioneiros da ciência, figuras como essas que eu estou mostrando para vocês aí, eram figuras cristãs, muitos deles, teístas, com certeza. Né? E a relação entre a religião e a ciência, com o surgimento da ciência, por mais de 3 séculos, foi uma relação de aliança. Primeira afirmação, essa ideia de que religião e ciência sempre estiveram em conflito é uma inverdade histórica. Houve uma relação de aliança, certo? Os primeiros cientistas eram crentes e usavam a pesquisa científica como uma forma de devoção religiosa. Não existia ciência, tá certo? Existia, assim, filosofia natural. E eles faziam filosofia natural, filosofia da natureza, pensando em glorificar a Deus, não é? Essa ideia de conflito é uma invenção relativamente recente, pensando em termos de séculos. Né? Sim, exatamente. Né? Então, eu vou tocar nesse ponto, mas assim, primeiro, algumas coisas muito rápidas aí. Olha, a ideia de que a natureza é boa, mas não divina, que faz parte da teologia cristã da criação, é um dado da cultura cristã fundamental para você poder fazer ciência. O fato de que a natureza, diferentemente de outras concepções pagãs, não é? O fato de que a natureza não é, que os fenômenos não ocorrem porque eles são governados por deidades, por mitos, por anjos e demônios, entendeu? Por duendes, por isso. Essa visão de que não, existiu um Criador que criou tudo. E essa criação é totalmente independente desse Criador.
Então veja, se ela é independente, se não tem deuses que estão realizando esses fenômenos, eu posso investigá-los sem cometer um sacrilégio, que seria o caso em outras visões, entendeu? Então essa distinção, essa desmistificação da natureza era fundamental para você ter a ciência, né? Essa concepção que foi um Deus racional que criou um universo de forma ordenada e que funciona de forma regular, confiável, inteligível, isso é fundamental para você se lançar no empreendimento científico, né? O mundo não é um caos, é organizado. E um outro aspecto importante é essa ideia do imago Dei. Essa ideia de que Deus compartilhou conosco aspectos da sua própria imagem, tá certo? Então nós temos intelecção, nós temos capacidade de investigar e tal, né? É curioso que um físico agnóstico como Paul Davies, é um cara que tem um certo renome mundial aí, ele diz, na Europa do Renascimento, a justificação para a abordagem científica estava na crença em um Deus racional, cuja ordem criada podia ser discernida pelo estudo da natureza. Então, a teologia cristã da criação foi fundamental para o surgimento da ciência. Um outro aspecto, isso que o nosso amigo mencionou, que é a criação das universidades medievais, não é? Que surgiram em torno das grandes catedrais e tal. Então, as primeiras universidades, não é, eram universidades construídas em torno da fé. Não é? Agora, tem uma coisa muito estranha que acontece ao longo dos séculos, à medida que o tempo vai passando e a ciência cresce. Embora a teologia cristã tenha oferecido elementos conceituais fundamentais que gestaram e fizeram nascer a ciência moderna, além do endosso institucional e suporte material oferecido pela Igreja, a ciência gradualmente tomou o lugar da teologia como o discurso hegemônico de verdade pública no Ocidente. Veja, pensa no episódio Galileu Galilei. Galileu está fazendo afirmações a respeito de observações que ele fez lá, com a luneta lá que ele desenvolveu. E isso bate, né, entra em confronto com a visão da época, de que a Terra não estaria no centro do universo, não é? Mas, então você tem aí um pioneiro da ciência, um princípio de ciência, e quem é que está estabelecendo o julgamento? Quem é que tem a primazia de dizer o que é verdadeiro ou não? A Igreja. E hoje em dia, qual é a situação? Querido, você que fez a pergunta a respeito da ciência, né? Da ciência, se a ciência comprova e tal. Você sabe um dos riscos que a gente corre hoje em dia? De ficar caçando comprovações científicas a respeito da religião, ou da Bíblia em particular, e achar que isso aumenta a autoridade da Bíblia. É claro que, se você vê um fato que está mencionado nas Escrituras, um fato histórico, está registrado, tem detalhes, e alguém vai lá e faz uma descoberta arqueológica e bate, é legal isso, é bacana. Mas você não pode pegar, digamos, esse tipo de visão ou posição e extrapolar para um outro extremo e achar que você tem que ficar comprovando cientificamente as Escrituras. Isso é uma deturpação e é uma homenagem que certos crentes prestam à ciência, estabelecendo-a justamente isso, como aquele que detém o discurso hegemônico de verdade pública. É ela que vai dizer o que é certo ou é errado. É isso mesmo. Só eu e o Juscelino conhecemos aqui que esse livro é a Bíblia tem razão. Não sei se alguém conhece. É um livro antigo, Juscelino. Mas é um livro desse que tenta usar de assim, achados arqueológicos, né, para comprovar, digamos, as escrituras, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso quando a gente busca essa discussão em relação entre religião e ciência, fé cristã e ciência, de você não inverter os polos e, de repente, você fica contente porque a ciência está provando isso, provando aquilo, e fica... Há pouco eu estava conversando com o Matheus, aqui no intervalo, Matheus, né? E esse assunto, eu vou tocar nesse assunto na próxima aula, se Deus quiser,
quando conseguir terminar essa. Essa questão de relação entre cosmologia e criação. Antecipo aqui para vocês uma posição. Eu não concordo com concordismos. Há certas pessoas que fazem um esforço grande em tentar fazer a Bíblia concordar com a cosmologia para bater essas eras, isso, aquilo e tal. Cara, eu prefiro ficar com a ideia assim de respeitar a autonomia de cada esfera. A Bíblia não precisa de legitimação científica. É legal que descobertas arqueológicas, históricas e tal, comprovem certos fatos. O conhecimento histórico-arqueológico ilumina muitas vezes a compreensão, auxilia a exegese, etc. e tal. Tudo isso enriquece o conhecimento que nós temos. Mas ela não depende, na sua essência, de comprovação científica. Beleza? Olha, esse ponto que eu estou mencionando aqui, nesse livro, que é um clássico, Os Territórios da Ciência e Religião, ele foi publicado há poucos anos, a gente conseguiu traduzir esse livro e publicar aqui no Brasil um ano depois, pela Ultimato, Os Territórios da Ciência e Religião, do Peter Harrison. Peter Harrison, assim, é o fino do scholar, entendeu? Um cara, além de ser extremamente gentil como pessoa, os livros dele são assim, impregnados de uma autoridade intelectual tremenda. É um pesquisador meticuloso e ele tem pesquisado essas coisas a respeito de ciência e religião. E nesse livro, Territórios de Ciência e Religião, é um assunto interessantíssimo. Ele pega, faz uma análise de como essas expressões, religião e a expressão ciência, como que elas evoluíram ao longo do tempo, o seu significado. Como é que na história... Porque um dos principais problemas que a gente faz quando lida com esses assuntos é aquilo que o pessoal costuma chamar de anacronismo. A gente olha para as coisas do passado, tendo na cabeça os conceitos atuais, e a gente projeta esse conhecimento como sendo uma coisa que estava lá. Não, não está. Religio, no latim, e scientia, do latim, significavam coisas completamente diferentes no passado do que vieram a significar e significam contemporaneamente para a gente, não é? Então, você ficar fazendo análise com base nas concepções atuais e projetando no passado, isso é um erro fundamental. E nesse livro ele faz essa trajetória mostrando assim as diferentes concepções que o termo ganhou ao longo do tempo. Mas aqui ele faz uma afirmação fundamental. Ele diz o seguinte: a mudança no século XIX, em que a religião deixa de ser o discurso de verdade pública dominante, que julga o significado e as afirmações de verdade da ciência, desculpa, deixa eu começar de novo essa parte aqui, porque eu não expliquei direito. Ele usa uma expressão aí no livro, que ele, remarkable reversal, a notável reversão. Então ele fala que ao longo do tempo, e no século XIX isso se deu-se uma reversão. Que reversão foi essa? Foi a mudança no século XIX em que a religião deixa de ser o discurso de verdade pública dominante, que julga o significado das afirmações de verdade da ciência, e a ciência se torna cada vez mais o principal discurso de verdade pública, que julga os significados das afirmações de verdade da religião. Essa é a inversão. É aquilo que eu estava, digamos, ensaiando dizer para vocês. Na verdade, disse, né? Tem o episódio Galileu Galilei. Quem é que julga Galileu? É a instituição religiosa. Não é? Hoje em dia, as pessoas ficam aí, dependendo do julgamento da ciência, se isso ou aquilo é certo, ou é errado, ou o quê. Não é? Então, a pergunta que não quer calar: como isso aconteceu? Né? Então, eu vou falar para vocês aqui de duas vertentes. É um fenômeno complexo, tá, gente? Tem muitas variantes, muitas variáveis, mas eu vou falar para vocês aqui de duas vertentes e de um movimento de militantes que foi fundamental para isso vir a acontecer. Acho que não vou conseguir falar. Gente, aqui para mim está faltando 2 minutos. Eu acho que eu vou parar nesse ponto, então. A gente pode falar isso na próxima aula. Então, nos minutos que sobram aí, perguntas? Ó, se vocês não perguntarem, eu vou falar. Pois não. Especificamente sobre cocaína. Na verdade, é que as pessoas tinham conceitos de
desconhecimento. E aí, algumas vezes, a igreja tomava isso como verdade. Ah, não, a Terra é o centro do universo. Entendeu? Alguém chegou a essa conclusão em algum momento, e quando ele verificou que não, aí ficou como se fosse uma mentira. Não, mas era um desconhecimento. Sim, um desconhecimento. Agora veja, assim, na verdade, assim, muito da perspectiva bíblica, quando aparecem essas questões, são aquilo que a gente chama de uma perspectiva fenomenológica. Olha, se você está aqui onde nós estamos e olha as coisas do jeito que elas se movem, a gente fala que o Sol nasce, não é? E o Sol se põe. Mas a gente não sabe que é o Sol que nasce, o Sol se põe. Hoje a gente sabe o quê? Que a Terra gira. A Terra gira, é isso que acontece, não é? E para a gente a impressão é que o Sol está fazendo esse movimento. Era essa a perspectiva, tá certo? Agora, gente, assim, precisou acontecer muita coisa até as pessoas terem certeza, né, de como é que era, né, o sistema solar, isso e tal, né? De nenhuma forma muda nada na questão da igreja, entendeu? A igreja em algum momento achou que a igreja era uma instituição que mandava, mas na verdade, assim, de certa forma, era única e exclusivamente desconhecimento. Não é que a ciência... Esse episódio em particular é um episódio extremamente complexo, rico. Infelizmente, assim, a gente não tem tempo, teria que fazer um negócio específico sobre o episódio Galileu, entendeu? E discutir isso daí. Mas, na verdade, o episódio Galileu, eu aprendi isso com o meu amigo pastor Guilherme Carvalho, né? Ele tinha uma palestra excelente sobre esse assunto, se achar aí na internet, vale a pena. O episódio Galileu-Galilei, em particular, não é só um episódio, digamos, de conflito fé e ciência. É um conflito também fé, e é um conflito ciência. Você tem, assim, um cruzamento de várias coisas acontecendo. Além do episódio julgamento do Galileu-Galilei, você tem o seguinte, você tem que a Igreja Católica está enfrentando os problemas com a Reforma Protestante, e contra a Reforma, tudo isso. E Galileu começa com um papo muito protestante, falando de interpretação de texto, entendeu? Fora do magistério da igreja, de as pessoas interpretarem ele próprio, entendeu? Então ele começa com um discurso, e a igreja está lidando com esse problema, não é? E você tem um problema também, assim, ciência contra ciência, porque você tinha, assim, um paradigma da visão aristotélica que predominava o conhecimento do mundo natural, da filosofia natural, e você tem agora uma ciência nascente. Essa ciência nascente, ela se contrapõe à visão de filosofia natural que vinha de Aristóteles, entendeu? Que predominava, todo mundo pensava com a cabeça de Aristóteles. Então é uma coisa complexa. Beleza? Gente, bom domingo para vocês, bom almoço, a gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau.